Alexandre de Moraes acabou ajudando o Flávio Bolsonaro quando ele proibiu o Flávio Bolsonaro de visitar o pai Jair Bolsonaro por 3 meses, ou seja, só vai poder visitar o Jair Bolsonaro depois do primeiro turno das eleições. Um absurdo completo. Algumas pessoas estão dizendo que o tiro saiu pela culatra do Alexandre de Moraes, que isso foi um tiro no pé, porque escancarou o que já está mais que escancarado. Só não vê as coisas que estão acontecendo no Brasil quem é mau caráter, que apoia o bandido do Lula, ou pessoas extremamente alienadas. Só essas pessoas que não vê o que está acontecendo no Brasil. Porém, agora, 16 de agosto, vai começar para valer a campanha presidencial. E aí as coisas serão escancaradas. Até mesmo o cara ali que está no trabalho, a senhorinha que não está muito a par da política, vai começar a chegar material, vai começar a chegar material de campanha, propagandas, e eles verão quem é Lula, quem é Alexandre de Moraes, todos eles bandidos. 129 milhões para a mulher do Alexandre de Moraes, e fora tantas outras coisas, tantos outros crimes que ele cometeu e comete o tempo todo, não cansa. Como esse aí, que os próprios ministros do STF disseram que foi uma atitude muito pesada do Alexandre de Moraes. Enquanto o Lula recebia Martinho da Vila, Chico Buarque, a Marmita, sabe quem que é Marmita, né? Recebia Trajano, Juca Kfouri, recebia todo mundo, lançava, lia cartas com Haddad do lado, com o Zanin, e não acontecia nada, não era crime eleitoral. Isso dentro do período de eleição, dentro do período de campanha. O Flávio Bolsonaro recebeu uma carta do pai, que foi tirado do jogo, porque eles diziam derrotamos o bolsonarismo. Ué, derrotaram? Qual que é medo de deixar o cara preso? Nenhuma carta pode mandar? Absurdo que os Estados Unidos estão vendo. Inclusive, saiu uma pesquisa do Instituto McCall, que é ligado a Donald Trump. É totalmente a par de institutos como a PEX, Estadão, Folha, totalmente a par. É um instituto de pesquisas ligado a Donald Trump, que faz uma pesquisa paralela por fora para saber como estão as coisas aqui no Brasil. E eu vou falar para vocês que ainda nem começou a campanha e Flávio está muito bem. Apesar dessa pesquisa ter sido feita 2 dias depois do vídeo da Michelle. Então aquele vídeo da Michelle pode ter ainda prejudicado essa pesquisa. Os dois estão empatados com 45% dos votos, mas o Flávio tem chance, principalmente agora com essa ação do Alexandre de Moraes, de subir muito mais. E o Lula, por si só, está quebrando o Brasil, e é proposital. Só que ele vai tentar jogar a culpa em outra pessoa. Assim como todos os países fazem, Venezuela, Cuba, está quebrado por sanções americanas. O Lula está vendo que ele está quebrando o Brasil. O ano que vem vai ser terrível. Se ele vencer, serão os 4 piores anos do Brasil. E ele precisa de jogar a culpa em alguém. E ele vai tentar jogar a culpa no Trump. E para isso, sabe o que ele vai fazer? Ele vai caçar briga com o Donald Trump, como ele está fazendo, vou mostrar para vocês. Vai caçar briga com o Donald Trump, para talvez vir tarifas, sanções, e daí ele falar, tá vendo? O Brasil quebrou por causa dos Estados Unidos malvadão. Quando na verdade é aquele cafajeste imundo que está quebrando o Brasil. Como eu sempre falo, o Flávio não é o melhor, mas pelo menos vai tirar o Brasil dessa rota de colisão com uma locomotiva que vai destruir o Brasil. O Flávio Bolsonaro ontem fez uma live descendo do salto, metendo a boca no trombone. A gente sabe que a gente está em período eleitoral, os políticos falam mesmo, até o Renan dos Santos falando que vai matar traficante e tudo mais. O Flávio Bolsonaro também elevou o tom, tem que elevar para chegar nas pessoas, para a frase ter impacto e provocar as mídias e falar, olha o que o Flávio falou, daí chega até a população. Porque se ele ficar no tom morno, ninguém quer saber de morno não, gente. Olha o que faz sucesso nas redes sociais, é só absurdos, coisas esdrúxulas,
coisas bizarras. Então, se o Flávio ficar morno, não vai chegar até a população, até as pessoas que não estão acompanhando a política. Então ele tem que descer do salto, falar o que ele falou mesmo. Foi pesado até, falou que traficante, que os pedos enfia o dedo nas crianças e tudo mais. Um negócio pesado, mas que a mídia foi obrigada a levar. Ai, que absurdo que ele está dizendo. É sobre isso que eu comentarei nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Pablo Sonati. Se você gostar desse conteúdo e não for apaixonado, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Se quiser, comenta aí. Vamos ver esse trechinho aqui da live do Flávio, para a gente já começar a sentir o tom. E eu quero passar pela pesquisa para vocês. São duas pesquisas que mostram os dois tecnicamente empatados no segundo turno. Eu quero passar para vocês. A esperança dos jovens nesse país, que quando conseguem se formar, não tem expectativa de conseguir um bom emprego para pagar um salário bom, porque não tem investimento nesse país que o Lula afasta. Essa taxa de juros lá na lua. Qual a consequência disso, gente? A inflação, a comida cara. Vocês estão vendo aí no supermercado a comida cara pra caralho. É pra ficar muito puto com esse presidente. Como é que pode alguém que sofre com a violência ainda votar nesse cara? Cara que defende bandido. Você tá feliz com a quantidade de imposto que você paga? Foi esse governo aí. Criou ou aumentou 37 novos impostos. Tá metendo a mão no bolso de vocês com o imposto. Arregaça o país com corrupção, roubando as estatais. Qual a lógica de continuar acreditando num mentiroso desse? Alguém que roubou até a esperança do povo brasileiro. Seu governo roubou os velhinhos do INSS. Nem os velhinhos do INSS eles poupam. Você que está me assistindo aí recebe um BPC, um benefício de prestação continuada. O senhor, a senhora que é um idoso, que ganha um salário mínimo. Enfim, a live foi grande, foi mais de 1 hora de live, em que ele soltou os cachorros e tá certo mesmo. O Lula é um bandido. Me admira como alguém pode votar num bandido. Daí eu fico pensando o seguinte, essa nação está condenada. E não condenada por causa dos políticos, mas está condenada por causa do cidadão que mora aqui, do povo brasileiro. Porque tem um monte de doente que vota nesse cara. Um cara que, como eu disse para vocês, quer caçar briga com os Estados Unidos para culpar os Estados Unidos de embargos, de sanções, e por isso que quebrou. Hoje tem um Twitter do presidente Trump. Tem um tweet dele dizendo que ele vai desobstruir o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é aquele canal entre o Irã e o resto do mundo que o Irã não deixa passar navio com petróleo. Ele fez um Twitter, Luiz Mercadante, dizendo que ele vai desobstruir. Mas cada navio que ele desobstruir, que ele tirar do Estreito, o dono do petróleo tem que pagar 20% para ele. Isso antigamente chamava pirataria. Ou seja, ele está acusando o Donald Trump de roubar, porque piratas é quem rouba. Pirata, você está lá no mar, ele rouba você. Então ele está acusando o Donald Trump de roubar o Irã. Por quê? Ele está claramente tentando arrumar briga com o Donald Trump. Tentar sanções, tentar tarifas para prejudicar o Brasil, quebrar o Brasil, isolar o Brasil. Não sei onde que esse psicopata tem a cabeça. Eu acho que ele está totalmente confiando na China. Só que a China, assim que o chicote apertar, a China larga o Brasil para continuar parceira dos Estados Unidos. É burro. Ele vai ficar isolado, assim como Cuba, Venezuela. Então ele está tentando arrumar briga com os Estados Unidos para justificar, não só através do Trump, mas também através do Flávio Bolsonaro. Olha, tá vendo? O Brasil quebrou, culpa do Flávio Bolsonaro e do Trump. É isso que esse imundo está fazendo. Como que tem gente que vota nesse cara ainda? Se é que vota nele, porque segundo o cabo Daciolo, o Lula não é o Lula. Eu quero saber por que aqueles 3 médicos morreram na Barra da Tijuca, que eram do Sírio-Libanês, hospital que o presidente Lula estava lá em novembro de 22, ele estava lá. Por que aqueles 3 médicos que estavam lá morreram? Confundiram com o cara e fuzilaram aqueles 3 médicos? Ninguém nunca parou para questionar isso?
Eu quero que o Ministério Público Federal investigue isso. Eu quero, então, que tire e sane a dúvida de todos os brasileiros que não acreditam também que esse carão aí que está correndo para lá e para cá seja o Lula. Faz um exame aí para todo mundo, mostra para todo mundo. Tem que ser. Você lembra aqueles 3 médicos que foram executados na Barra da Tijuca? Um era até irmão da Sâmia Bonfim. Então, o que estão falando é que eles estavam ali no hospital, viram o Lula, sei lá, trocaram o corpo do Lula, morreu, coisa do tipo, e por isso eles foram de arrasta para baixo. E o Cabo Daciolo está falando que é um exame de DNA, que é a comprovação de que realmente o Lula é o Lula. Bom, teorias da conspiração, eu já falo para vocês que não acredito muito nisso, porque o Lula ficou do lado de Milei, fica do lado... É muito difícil manter uma mentira dessa por muito tempo, embora falam que a Michelle Bolsonaro não. O Ryan falou que a Michelle é... O Ryan falou que a Michelle é trans, né? Igual a Michelle lá do Obama também, Michelle Obama. Enfim, teorias à parte. Vamos passar para o que interessa aqui, ó. A pesquisa que eu falei para vocês, que é extremamente importante, feita pelo Instituto ligado a Donald Trump. O instituto se chama Macaulay Associates, cujo fundador, John Macaulay, é um dos principais pesquisadores eleitorais de Donald Trump. A matéria diz o seguinte, matéria do Metrópole: pesquisa do Instituto ligado a Trump aponta Lula e Flávio empatados. Pesquisa foi feita pelo Instituto de um aliado de Donald Trump e mostrou Lula à frente no primeiro turno, mas empatados no segundo turno. O crucial dessa pesquisa é porque a pesquisa foi feita nos dias 27 e 28, dias após o vídeo da primeira-dama Michelle Bolsonaro, em que ela descascou. Aquela lá tá ferrada, velho. Eu vou trazer aqui, se der tempo, eu trago um áudio para vocês, que ela se metia legal na vida. Ela proibiu o Carlos Bolsonaro de participar de um debate, de falar com o pai no debate. Vou mostrar aqui para vocês. Então vamos lá, vamos ler essa aqui rapidinho. O Instituto Americano Macaulay Associates, cujo fundador John Macaulay é um dos principais pesquisadores eleitorais de Donald Trump, realizou uma sondagem no Brasil sobre a disputa ao Palácio do Planalto de 2026 e sobre a opinião brasileira acerca dos ministros do STF e facções. O que vocês acham que o povo acha dos ministros e das facções? O bom é ver que a maioria, pelo menos, ainda tem um bom senso de condenar esses criminosos. Vamos lá, o levantamento foi realizado dia 27 e 28 de junho, dias após o vídeo da Michelle Bolsonaro. O Instituto ouviu 1.831 eleitores, ou seja, aqueles que se dizem ter intenção de votar realmente. A margem de erro de 2,3 percentuais. Vamos aqui ao que interessa. A pesquisa, que não foi registrada na Justiça Eleitoral, aponta o presidente Lula na liderança no primeiro turno com 40% dos votos contra 32% de Flávio Bolsonaro. Na sequência vem Ronaldo Caiado com 7%, Zema com 5% e o Renan do Missão com 3% do voto. Já na simulação de segundo turno, entre Lula e Flávio, os dois aparecem numericamente empatados com 45% das intenções de voto. Segundo as fontes ligadas à Casa Branca, os números da pesquisa já teriam chegado à mesa de Donald Trump. Lembra que o pessoal fala assim, ó, o Donald Trump não quer apostar no cavalo que vai perder. Eu acho estranho, porque lá na Colômbia tava pau a pau também, cara. Tava pau a pau. E o Donald Trump, a todo momento, apoiou Abelardo La Espriella. A mesma coisa lá no Peru. Pau a pau, cara. Pô, tá sendo contestado. Donald Trump também apoiou a Keiko Fujimori. Então ele vai apoiar o Flávio Bolsonaro porque ele sabe que para tirar a esquerda não é fácil. E aqui no Brasil, que é o núcleo do câncer, metástase são os outros países que já foi controlado. A metástase do câncer, Colômbia, Peru, Bolívia, conseguiu erradicar. Só que o núcleo aqui, ó, a célula principal do câncer é o Brasil. Você acha que vai ser fácil? Porque se cair o Brasil, se cair Lula, o Alexandre de Moraes está ferrado. Eles vão começar a intervir, o STF vai começar a intervir nas eleições desde já. Eles vão fazer de tudo. Só que será que eles vão conseguir com os olhares de Donald Trump, dos Estados Unidos? Enfim, chegou às mãos de Donald Trump
e o cenário do Brasil. Sobre a opinião do STF, além da disputa eleitoral, o Instituto testou a opinião dos brasileiros sobre o STF. 72% dos entrevistados são favoráveis ao impeachment de ministros da corte, caso cometam crime, ou seja, tem que mandar todo mundo para prisão. 16 são contra, 16% de petista e 12% não responderam. Se você somar aqui, ó, os 12 com 72, daria então 84% dos brasileiros são, de certa forma, a favor de impeachment de ministros. Esses dias o maníaco lá do cinema, que eu até vou fazer um vídeo sobre isso, ele foi solto. Foi solto por quê? Por uma lei justamente criada pelo STF. Rosa Weber, Fachin, que impediu os manicômios. Então essas pessoas que estão soltando, fora traficantes que os caras soltam de rodo, essas pessoas que não foram eleitas soltam bandidos, criminosos, psicopatas, não podem, e eles não são julgados caso não são culpados, no caso, seria assim, recebesse a culpa pelo crime do bandido, porque eles não estão nem aí. Eles soltam um criminoso, eles soltam um psicopata numa canetada, e se acontecer alguma coisa, dane-se, porque eles estão com 20 de segurança, carro blindado, enquanto o povo está nas ruas com psicopatas. Por isso que o povo está de saco cheio, 72% é a favor de impeachment. Apenas 16 são contra, 16 petistas. E ainda sobre o Supremo, saiu uma pesquisa que perguntou aos entrevistados sobre suposta decisão da corte barrar Jair Bolsonaro nas eleições de 2026. Também, nessa pesquisa, os 52% foram contra tirar Bolsonaro da corrida eleitoral, que é um absurdo. Não tinha acabado com o bolsonarismo, Barroso? 52% são contra, 41% são a favor. Esses 41% aqui, ó, é o que ferram o Brasil. Porque o Lula foi preso, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, tudo. Tudo, desvio de verba pública, mensalão, petrolão, voltou agora INSS, tudo. O Bolsonaro foi preso por quê? Porque inventaram uma tentativa de golpe, tiraram das eleições por causa de uma reunião com embaixadores, sendo que o Lula fez a mesma coisa. Todo mundo pediu, a Gleisi Hoffmann foi pedir para outros países intervir aqui no Brasil quando o Lula foi preso, mas com eles não aconteceram nada. Então esses 41% são acéfalos e canalhas. Mas como eu disse para vocês, quando começar a campanha eleitoral, as coisas virão à tona. E se Deus quiser, porque eu não sei se a gente merece, eu não sei se o povo brasileiro merece um governo diferente desse do Lula. Não sei. A pesquisa também mediu o apoio à doação de comprovantes impressos. Outra coisa, pesquisou sobre o voto impresso. Escuta só, olha isso, e veja se esse país é um país democrático. 81% dos entrevistados são a favor do voto impresso. 81%, cara! Praticamente a população inteira está implorando por voto impresso. E eles não fazem nada. Foi aprovado já isso. Só que eles tiraram de pauta. Como diz o canalha do Valdemar, vai gastar muito dinheiro. Enquanto os caras estão gastando bilhões com Banco Master, com prostituta, com vinho, com uísque, com iate, com apartamento. O Borcaro deu um apartamento de 200 milhões para a noiva dele. 200 milhões! E as urnas eletrônicas que vai ficar caro, Valdemar, seu bandido maldito. 81% dos brasileiros querem urnas auditáveis com voto impresso, contra apenas 13%. Tinha que ser 13%, né? Tinha que ser 13%. Porque esses aqui, ó, são os bandidos. Os bandidos. Enfim. E quanto ao tema do PCC, de classificar como terroristas, 56% dos entrevistados são a favor de classificar como terroristas e 30% apenas. Esse povo é muito louco, velho. Você tá vendo como é difícil? 30% acharam que não deveria se classificar como facções terroristas, não. Não, leva pra casa, então, esses bandidos. Leva pra vocês, seus canalhas. Canalhas. Enfim. E a outra pesquisa aqui, rapidinho, que saiu também. Futura Apex. Deixa eu ver se vocês estão lendo aqui, aumentar um pouquinho. Futura Apex.
Também dá um empate, 46,3% para o Lula no segundo turno contra 46,1% para o Flávio Bolsonaro. É aí que mora o perigo. E é aí que mora a interferência. Não a interferência, mas em 2022 foi interferência, né? Mas o jeitinho lá dos Estados Unidos. É nesse detalhe aqui, ó, do 0,2% de diferença. É nesse detalhe que as coisas vão mudar. Vamos esperar até o começo das eleições para ver o que acontece. Espero que Flávio passe. Esse cara aqui, velho, esse cara aqui, eu tenho nojo do Brasil porque eu sei que pessoas votam nesse imundo aqui, nesse porco imundo. Quando você coloca um porco como rei, não é o porco que vira rei, é o castelo que vira chiqueiro. E esse porco aqui no Brasil está transformando o Brasil num chiqueiro. Para concluir, vamos falar aqui da Michelle Bolsonaro. A Damares está acusando agora as pessoas de misoginia. Já chamou até os advogados do Senado porque os ataques que ela está recebendo é misoginia. Coisinha de feminista. Olha, entregaram geral quem são Michelle, quem é Michelle, quem é Damares, e vai entrar também Tereza Cristina nesse babado, e vai entrar muita mulher aí nesse babado, vai formar a Janja estava parabenizando, a Michelle Bolsonaro, porque ela não pode aceitar o Flávio Bolsonaro tratar. Você está entendendo? A esquerda vai usar a Michelle Bolsonaro para gastar o Flávio. Olha, vamos apoiar a Michelle Bolsonaro, porque ela sendo contra o Flávio, ela vai tirar um monte de voto de mulheres abestadas e evangélicos do Flávio Bolsonaro. Então, vamos apoiar a atitude da Michelle. Vamos apoiar a Damares é infiltrada, né? Damares é infiltrada. Jogando a carta da misoginia para tudo que falar sobre elas. Tudo que você falar, foi falado que a Janja é gastona. Sabe o que ela falou? Eles falam isso porque é misoginia. Você não pode falar que a mulher é gastona. Então, se você tem uma mulher, ela pega seu cartão de crédito e arregaça, você não pode brigar com ela, porque é misoginia. É isso que a Janja está falando. Eu não posso gastar com bolsas de 50 mil reais, viaja o tempo todo, já gastou mais de 100 milhões com viagens, e não pode falar que é misoginia. E a Michelle está nesse balaio de gato, junto com a Damares. Eu já trouxe aqui no canal, há 2, 3 anos atrás, quem era Michelle Bolsonaro. Eu fui achincalhado, me xingaram, porque eu já sabia, as pessoas vêm e falam para mim. Meu canal tá com 114 mil inscritos, tem o Instagram crescendo, vídeo com mais de 1 milhão de visualizações. As pessoas vêm e falam, ó, aqui em Brasília o negócio é feio para dona Michelle. E vinha falar. E ó, é isso. Escuta só, para terminar o vídeo. Que as sucessivas brigas familiares acabaram respingando politicamente em Bolsonaro e abalaram momentos importantes da campanha à reeleição. Teve um atrito entre a Michelle e o Carlos Bolsonaro. Eles já acumulavam uma série de desentendimentos, disputando a proximidade com o Jair. E na semana em que Bolsonaro e Lula debateram pela primeira vez antes do segundo turno da disputa presidencial de 2022, o Carlos, a essa altura, já estava impedido de entrar no Palácio da Alvorada por ordem de Michelle e ficou irritado, tentando furar o bloqueio. A briga acontecia enquanto o Jair estava se preparando para enfrentar o Lula no debate, em um dos momentos mais tensos da campanha dele. E a Michelle exigiu a retirada do Carlos do local, que se enfureceu e decidiu não acompanhar o pai no debate. E o conflito abalou o Bolsonaro, que acabou tendo um desempenho ruim naquela... Ela proibiu o filho do Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, de entrar no Palácio da Alvorada para acompanhar o pai. Ele ficou bravo e nem foi pro debate. O debate foi ruim pro Bolsonaro. Desde lá, essa praga já tá enchendo o saco. Desde lá, essa praga. E eu venho falando aqui, ó. Tem vídeo no meu canal aí, falando quem é a Michelle, quem é Damares e muitos outros também. Enfim, mas, para terminar o vídeo leve, com a pesquisa que saiu do Instituto Macau, parece que as coisas vão melhorar daqui para frente. Vamos ver se não tem filmagem. Como diz Oswaldo Eustáquio, a Damares está pagando por vídeos de Flávio Bolsonaro comprometedores. Eu não duvido. Quem disse isso foi o Oswaldo Eustáquio. Se não aparecer mais nada,
e do Lula aparece um escândalo a cada dia, eu acho que dá para o Flávio vencer e a gente tirar esse bandido da presidência, com a ajuda, é claro, dos Estados Unidos. Sem a ajuda dos Estados Unidos, esquece, porque os caras iriam pintar e bordar, assim como fizeram em 2022. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo. Se quiser, comenta aí o que você acha de tudo isso. Um forte abraço. Tchau, tchau.